O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, queridas irmãs, celebrando o 12º domingo do tempo comum, eu gosto sempre de lembrar que o tempo comum, quando a igreja se reveste com a cor verde, é para lembrar que os discípulos de Jesus devem se formar, devem, na convivência com Ele, amadurecer no ensinamento, naquilo que Ele diz, naquilo que Ele traz como verdade para a nossa vida. E hoje esse Evangelho, curtinho que nós ouvimos hoje, ele é cheio de significado, ele é essencial e determinante para a essência do cristianismo, para a profissão, para a religião e a fé que a gente professa. É muito claro que se a gente olhar para os meios de comunicação, para o mundo, nós vamos encontrar diversas falas a respeito de Jesus. Jesus perguntou para os discípulos: o que dizem por aí que eu sou? E vocês vão concordar comigo que Jesus, ele é vendido de diversas formas nos meios de comunicação, né? Cada um tem uma teoria acerca de Jesus. Jesus foi um grande líder, Jesus foi um revolucionário, Jesus foi um líder político, né? A gente vê também, Jesus é a solução de todos os problemas, Jesus libertou a minha vida financeira, e Jesus, né, se você conhecer Jesus, você não vai ter mais nenhum problema. Então, a pergunta é: o que dizem por aí que eu sou? A gente vai encontrar essas diversas respostas, mas para nós, não interessa tanto em saber o que acham ou o que dizem acerca de Jesus. Nós queremos lançar o nosso olhar e lançar o nosso coração para a pergunta que ele faz seguinte: e vocês? Vocês que me seguem, quem vocês dizem que eu sou? Nós não queremos saber e professar a nossa fé a partir do que dizem acerca de Jesus. Nós queremos professar a nossa fé a partir daquilo que nós experimentamos dele. Nós queremos professar a nossa fé a partir da verdade do Evangelho. E o Evangelho, eu digo a vocês, o Evangelho não engana, o Evangelho não mente acerca de Jesus Cristo. Embora Jesus, nos meios de comunicação, ele seja vendido como um produto, e vocês podem dizer para mim, se vocês nunca ouviram falar assim: depois que eu conheci Jesus, meus problemas
Acabaram. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Quem aqui tem problema? Levanta a mão. Ufa, levantar até o pé, né? É natural que todos nós que somos maduros, né? Que em algum momento da vida, nós sabemos que enfrentamos problemas e sofrimentos. Em algum momento da vida, nós enfrentamos a dor. Não é verdade? E talvez se essa pergunta fosse feita em qualquer igreja, de qualquer religião, de qualquer cultura, se essa mesma pergunta fosse feita, todo mundo levantaria a mão também, né? Porque afinal, essa busca de Deus está ligada diretamente a uma necessidade de preenchimento, a uma ausência. E o dia que eu achar que essa busca acabou, eu já não preciso mais. Mas não, essa busca é incessante, vai do começo da vida e até o final, essa busca por sentido. O quanto nós precisamos de sentidos sólidos para a nossa existência. E Jesus, no evangelho de hoje, a primeira parte é sobre essas perguntas. E Pedro, quando Jesus pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro responde: tu és o Cristo, o Messias, o ungido. A profissão de fé de Pedro, veja bem, ela vem acompanhada de uma sequência que foge daquela ideia de Cristo e de Messias que o mundo vende. A sequência do Evangelho vem de um realismo total da parte de Jesus. Segunda parte do Evangelho: o Filho do Homem vai ser pego, o Filho do Homem vai ser humilhado, vai ser capturado, vai ser colocado numa cruz, o Filho do Homem vai sofrer. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa é uma parte essencial do Evangelho, porque num primeiro momento, vocês podem ver depois a sequência em casa, e os outros evangelhos falam a mesma coisa. Quando Jesus fala isso, que o Filho do Homem vai sofrer, a tentação dos apóstolos é a tentação de todos nós, quando deparamos com situações difíceis da nossa vida. É a nossa tentação: o Filho do Homem vai sofrer. Os apóstolos falam assim: não fala isso, mestre, porque se a gente pudesse fingir que sofrimento, ou até as famílias enlutadas aqui hoje vão concordar comigo, se a gente pudesse fingir que o sofrimento, a dor e a morte não existisse, a gente fingiria, não é verdade? E não é verdade que a gente tenta ao máximo evitar entrar nesses temas na nossa vida? Não é verdade que a gente foge desses temas cotidianamente? Fala a palavra morte, já tem gente batendo na madeira, né? Porque é verdade, nós somos, é uma realidade humana. Nós fingimos e fugimos dos problemas e da dor. Se nós tivéssemos atalhos para evitar os caminhos, e muitos buscam atalhos, muitos buscam, né, a fuga desses problemas, né, busca a fuga, mas ali fica uma lacuna de uma experiência que deixou de amadurecer, de ser bem resolvida. Então, se a gente pudesse fugir, nós fugiríamos. Mas Jesus falou, para concluir: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não busque atalhos. Quem quiser me seguir tem que estar disposto a passar por tudo, não por causa só da palavra do Evangelho, mas sabendo que a vida necessariamente vai ter essas dificuldades. Não vai cair na tentação de chantagear Deus, não vai cair na tentação de brigar com Deus, de virar as costas para Ele, de questioná-lo, de colocá-lo contra a parede, porque esse Deus que nós professamos a fé da Sagrada Escritura é essa. Tudo que se diz depois disso é balela, tudo que se diz depois disso é sedução, é atalho. Ainda que se use o nome de Jesus, ainda que o nome de Jesus seja usado para argumentar diferentemente disso, nós podemos dizer: não é o Jesus do Evangelho, não é o Jesus revelado na Sagrada Escritura. Hoje nós queremos pedir a Deus esta grande graça, mais do que ficar se iludindo, né, de que o fato da gente ter fé vai eliminar os problemas e as dificuldades da vida, porque lá na frente, se você não tem problema, você vai cair na real e você pode se desiludir. Mais do que crer dessa forma, é crer assim: nos meus sofrimentos, nas minhas dificuldades, eu me firmo em Deus. Nas minhas
intemperanças, nas contrariedades, nas portas fechadas na minha cara, eu me firmo em Deus. Na crise do matrimônio, vocês que estão se preparando, nas dificuldades da construção de um lar e de uma família, nós nos firmamos em Deus, assim como Jesus se firmou em Deus, inclusive na cruz. Peçamos ao Senhor, queridos irmãos, queridas irmãs, esta graça, mais do que uma fé baseada em soluções rápidas, uma fé sólida, uma fé madura no Deus de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, hoje, amanhã e sempre. Amém.